Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi. Salve Maria Imaculada, eu sou Ari Neto e eu vou falar um pouquinho da história de São Bento de Núrcia. Suade mihi vana, sunt mala quelibas. Bento nasceu na cidade de Núrcia, província de Perugia, na Itália. Pertencia à influente e nobre família Nícia e tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica, também fundadora e santa da igreja. Era ainda muito jovem quando foi enviado a Roma para aprender retórica e filosofia. Aos 13 anos, partiu para a capital com uma fiel governanta. Em pouco tempo, desiludido, resolveu abandonar tudo e agradar somente a Deus. Seu biógrafo, o Papa Gregório Magno, conta que Bento sai de Roma com sua governanta à procura de isolamento. Atravessa Tivoli e, depois de um dia inteiro caminhando, chega a uma aldeia, onde consegue pousada. Nesse local, um fato curioso chamou a atenção de todos. Enquanto Bento orava e recolhia os pedaços de uma vasilha de barro que havia caído no chão, a vasilha se recompôs sem nenhuma rachadura. Isso seriam os primeiros sinais da vida de São Bento. Depois do ocorrido, as pessoas começaram a segui-lo, com um misto de curiosidade e veneração. Bento fugiu do lugar abandonando sua ama e seguiu em solitária caminhada e com a ajuda de um monge, que lhe deu um hábito de frade. Por volta de 505, Bento abandonou Roma e se refugiou em uma gruta, em Subíaco, onde permaneceu durante 3 anos como eremita. Depois de 3 anos orando longe do mundo, Bento resolveu sair disposto a criar uma nova forma de viver a religião, que não suprimisse os prazeres da amizade. Tinha cerca de 30 anos quando foi chamado para dirigir uma colônia onde viviam alguns monges. Bento tentou pôr em prática suas ideias, mas a rígida liderança não estava agradando os monges, que tentaram assim envenenar o vinho de Bento, mas ao estender a mão para benzer o vinho, a taça se espedaçou. Bento necessitava de novos homens e eles não tardaram a chegar. De volta a Subíaco, esses religiosos iniciam a construção de 12 mosteiros, espalhados por vales e colinas. Cada mosteiro seria hospedagem para 12 monges, presidida por um decano. Hoje nós conhecemos como a figura do abade. Todos dependendo de um mosteiro central, onde ficaria a direção geral. Mais uma vez a iniciativa de Bento desagrada a um padre de uma igreja próxima que vê passar vários fiéis a caminho dos mosteiros. Inicia contra ele uma campanha difamatória e resolve envenená-lo, mas foi sem sucesso. Bento resolve abandonar o local e seguiu para o Monte Cassino, lugar situado entre Roma e Nápoles. Por volta de 529, funda um mosteiro que viria a ser o primeiro de sua ordem. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. São Bento de Núrcia expõe seus projetos para a construção do ideal monástico, satisfazer as exigências da oração e da vida comum, dar hospitalidade aos refugiados e dispor de locais adequados às tarefas indispensáveis. Por volta de 534, escreveu o livro Regula Sancti Benedicti, a regra de São Bento, onde expressou todas as exigências para a construção dos mosteiros. A obra serviu de base para a organização da maioria das ordens religiosas. Tem por princípio o convento a autossuficiência, tanto material quanto espiritual. As regras rígidas não poderiam ser mais simples. Ora et labora, em latim, reza e trabalha. Acrescentando-se a esse lema, leia, pois para Bento a leitura devia ter um espaço especial na vida do monge, principalmente a das Sagradas Escrituras. Desse modo, estabelecia-se o ritmo da vida monástica, o justo equilíbrio do corpo, da alma e do espírito, para manter o ser humano em comunhão com Deus. Ainda registrou que o monge deve ser não soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não detrator, não murmurador, mas casto, manso, zeloso,
humilde e obediente. A oração e o trabalho seriam um caminho para edificar espiritual e materialmente a nova sociedade sobre as ruínas do Império Romano que acabara definitivamente. Nesse período tão crítico para o continente europeu, este monge tão simples e por isto tão inspirado propôs um novo modelo de homem, aquele que vive em completa união com Deus, através do seu próprio trabalho, fabricando os próprios instrumentos para lavrar a terra. A partir de Bento, criou-se uma rede monástica que possibilitou o renascimento da Europa. São Bento de Núrcia, 6 dias antes de sua morte, mandou preparar sua sepultura. Celebrado pela Igreja no dia 11 de julho, ele teria profetizado a morte de sua irmã e a própria. São Bento não foi o fundador do monarquismo cristão, que já existia havia 3 séculos no Oriente, mas merece o título de pai do monarquismo ocidental, que ali só se estabeleceu graças às regras que ele elaborou para os seus monges, hoje chamados beneditinos. Além disto, São Bento foi declarado patrono principal de toda a Europa pelo Papa Paulo VI em 1964, também com justa razão. 200 anos após a sua morte, a regra beneditina havia se espalhado por toda a Europa, tornando-se a forma de vida monástica durante toda a Idade Média. São Bento de Núrcia faleceu em Monte Cassino, na Itália, no dia 21 de março de 547. São Bento, homem abençoado de nome e de graça, rogai por nós.